A cada minuto o mundo se reinventa. Tecnologias, espaços compartilhados, processos inovadores criam um cenário mais conectado e experiências que transcendem o espaço físico. A construção civil está ganhando cada vez mais força e projetos tridimensionais integrados estão promovendo a execução correta das obras, edificações mais ousadas e uma verdadeira transformação na forma como o cliente enxerga o projeto. Mas nem sempre foi assim. Há 3 décadas, projetistas se debruçavam sobre pranchetas. Os cálculos, como a gente conhece, eram feitos à mão e não havia um modelo de análise do pórtico espacial. A contribuição da AutoQI começou desde os primeiros programas, que uniam modelagem, cálculo, análise e detalhamento. Foi uma grande revolução para a época. Novos programas surgiram e melhoraram esse processo. E hoje, quando o BIM exige de nós uma nova curva de aprendizado, a AutoQI está comprometida com este projeto. É a única empresa em BIM de acordo com as normas brasileiras. Nas novas versões, há ainda mais conexão e colaboração. Mais informação e realismo para o modelo, mais precisão para a obra. Além de uma solução nativa para orçamentação de projetos em BIM. Nossas soluções dão ritmo às suas relações de trabalho, trazem qualidade e segurança para os seus projetos. Você está pronto para essas mudanças? Então comece! A AutoQI apoia você nesta jornada. Let's take a look at some digital twin capabilities created with the iTwin platform that are empowering our users. With the iTwin platform, you create and curate digital twins by federating data. This is done through a single view of truth as opposed to a single source of truth, accessible to all stakeholders, all participants. We address that challenge of volume of data not by moving it, not by replacing it, but instead by meeting that data wherever it resides and connecting it. With 4D planning,
scheduling and analysis capabilities, you can leverage engineering and design data to understand it in the construction sequence and context. You can communicate project plans to all parties involved, from running the equipment to delivering the materials to the on-site logistics. Using the digital twin, everyone understands how the project is going to progress, what it will look like in the end, and collaborate all along the way. All access and collaboration is via the cloud, allowing team members spanning the globe to work virtually together, whether at the office, at home, or in the field, ultimately improving safety, reducing risk, and creating greater efficiencies for the entire project team. Na Ziggurat Global Institute of Technology, abrimos nossa formação a empresas e entidades públicas de todo o mundo com o objetivo de melhorar sua competitividade, rentabilidade e capacidade de inovação. Nos adaptamos às necessidades de cada empresa para agregar valor às suas diferentes áreas de negócio. Fazemos isso oferecendo masters para perfis técnicos, cursos de especialização ou programas sob medida para perfis específicos. Dessa forma, as empresas podem oferecer formação para sua equipe, mas também reter seu talento. A Ziggurat, por sua vez, também disponibiliza o talento de seus alumni a empresas interessadas. Além da área da formação, criamos sinergias com empresas para obtenção de licitações e consórcios e estamos ativamente envolvidos no assessoramento de entidades. Além disso, oferecemos às empresas a oportunidade de promover e ganhar visibilidade, participando ativamente de nossos masters, bolsas de estudo ou eventos em todo o mundo. Após 20 anos com referências no setor de educação virtual, nossa metodologia e experiências são endossadas por mais de 14 mil alumnis, além de governos e empresas. Ziggurat Corporate Services, a melhor opção para levar sua empresa além. A engenharia sempre esteve presente em nossas vidas e neste momento está sendo ainda mais importante com a produção e distribuição dos alimentos que não para, com o desenvolvimento de novas tecnologias, com a energia que continua chegando em nossas casas e com a telecomunicação que aproxima quem precisa ficar distante, mostrando mais uma vez que engenheiros, agrônomos e geocientistas trabalham pela vida. CREA Santa Catarina, Engenharia para a Vida. Mais simplicidade, tecnologia, mais energia, conforto, economia, mais facilidade, segurança e qualidade, mais alimentos, mais produtividade. O futuro é a nossa motivação, a engenharia é sempre inovação, a natureza é a nossa inspiração. A engenharia é constante evolução, o futuro é a nossa motivação. A engenharia é sempre inovação, a natureza é a nossa inspiração. A
engenharia é constante evolução. A engenharia, agronomia e geociências estão sempre em busca de mais e melhores resultados, alcançar cada vez mais produtividade com cada vez menos impacto ambiental. O futuro é a nossa motivação. A engenharia é sempre inovação. A natureza é a nossa inspiração. A engenharia é constante evolução. Confere, Conselho Federal e Regionais de Engenharia e Agronomia. A Alves Espíndola, com profissionais com mais de 18 anos de experiência em infraestrutura de saneamento, busca trazer soluções que agregam valor para a sociedade, com projetos importantes nos sistemas de esgoto, água, drenagem pluvial e programas que visam erradicar os lixões do Brasil, melhorando assim a qualidade de vida da população. Fazendo uso da metodologia BIM, os projetos desenvolvidos na Alves Espíndola ganham mais agilidade e assertividade, promovendo uma maior qualidade nas entregas dos seus produtos. A Conexão BIM nasceu com o propósito de ajudar as pessoas a se conectarem ao BIM. Com os diversos eventos que já realizamos e que planejamos realizar, queremos ajudar na disseminação do BIM por todo o país. Venha fazer parte dessa conexão você também. A mudança precisa de você e você precisa de BIM. Obrigado, pessoal. Obrigado aí pela gentileza. Bom, agora nós estamos dando sequência e para falar da região norte, nós convidamos o engenheiro Wendel Costa, que representa o norte do Brasil. Bate forte o tambor, galera! Pra essa obra eu não vou, eu quero que me tire de lá. Pra essa obra eu não vou, eu quero que me tire de lá. É que essa obra tá uma lambança e obra sem BIM é pra estressar. É que essa obra tá uma lambança e obra sem BIM é pra estressar. Boa tarde a todos. Kessia superou, viu? A trilha sonora ficou ótima. Pessoal, um prazer estar aqui. Essa seta aqui representa a minha viagem de ontem, tá? Com algumas paradas. A gente agradece o convite. E, como a Kessia falou, nós viemos do norte, mais em específico de Manaus, para falar um pouco da nossa experiência com BIM. Tá? Eu sou profissional com especialização na área de saneamento. Trabalhei com projeto de estrada, trabalhei com projeto de geoprocessamento e com projeto de saneamento, obviamente. O nosso foco hoje é falar um pouco da questão da implementação BIM em projeto de infraestrutura, tá? Sendo que, em especial, falando um pouco da base, que é a informação. A gente está falando de BIM, BIM é informação. Eu comecei nessa área em 94, praticamente comecei a estudar em 91, mas em 94 foi que eu comecei a desenvolver projetos.
desenvolvia projetos lá em CAD, saí da prancheta, fui para o CAD, levei o meu 486 para o IFAM, para mostrar para os professores lá que tinham me ensinado como é que a gente podia fazer desenho de uma forma diferente, e sempre voltado para a área de educação, sempre procurando multiplicar conhecimento, sempre procurando transferir conhecimento. E com base nisso, a gente veio trabalhando, passei por várias empresas de software voltadas para a engenharia. Dentro desse conceito das empresas, sempre se trabalhava a venda do software, daquele software que já estava maturado, que as pessoas já sabiam utilizar, ou que aprendiam sozinhas, e que, na verdade, não existia muito um processo. Eu me lembro que na época do CAD, quando eu tentei inserir em algumas empresas, alguns órgãos, como fazer compatibilização de projeto usando referência externa, colocar todos os arquivos num arquivo só para você analisar, era muito difícil que o pessoal compreendesse, porque cada um trabalhava dentro da sua caixinha, né? Cada um trabalhava com a sua referência específica. Então, o cara de elétrica fazia na referência dele, e não alinhado com a arquitetura, então era sempre um problema. E principalmente nos softwares de infraestrutura. E aí, com o passar dos anos, em 2015, a gente, com o objetivo de dar continuidade a um trabalho de BIM que já havia sido iniciado na região, em toda a região norte, dentro da Vale, dentro da Petrobras e várias outras empresas, em algumas mineradoras do Pará, a gente fundou a ADAX. E a ADAX, ela começou a princípio, fornecendo consultoria para projeto de engenharia, né? Só que muitos clientes vinham conversar com a gente para querer implementar BIM. Além da questão dos projetos, eles queriam a questão de implementação de BIM. E eu tinha feito um estudo há um bom tempo atrás, coisa de mais de 15 anos atrás, sobre como seria um processo de implementação BIM, né? E aí a gente começou a trabalhar com implementação, começou a fazer parcerias com empresas de tecnologia voltadas para a engenharia, desenvolvendo sistema também, criamos um núcleo de desenvolvimento de sistemas, e implementação de sistema de colaboração através de ferramentas como da Microsoft, entre outras. Com base nisso, eu pediria para dar os cliques. No resumo geral, a gente criou um processo de capacitação. Ali a gente tem o nosso cliente recebendo treinamento, por exemplo, de drone, tá? De como funciona a parte de captura de realidade voltada para drone. No vídeo lá dos sistemas. Não precisa do áudio, não. Isso. O outro. Eu não coloco o vídeo automático porque em algumas apresentações, algumas experiências, eles acabam, dependendo da máquina usada, ele trava, né? Então, assim, a gente tem alguns... um leque de serviços, por exemplo, esse do meio é um sistema de geoprocessamento que foi criado em 2009 para uma secretaria de política fundiária, que existia, hoje já mudou de nome. Nessa época, a secretaria precisava entregar títulos de terras, regularizar várias áreas, mas não tinha base cartográfica. E aí a missão era... A secretaria tinha passado 2 anos com recurso e não tinha conseguido realizar as missões de regularização. E aí o que nós fizemos? Nenhuma apresentação, a gente identificou, diagnosticou o problema e conversamos com o secretário da época e com a equipe técnica e ficou acertado o seguinte: eles colocariam 20 profissionais deles à nossa disposição e nós iríamos completar a base cartográfica em 3 meses. E nós fizemos a base cartográfica em 3 meses com a equipe toda. Então foi assim, títulos de registro de terra de 1848 até 2009 foram colocados na base cartográfica, que antes estavam em papel em vários outros tipos de documentos. Tá? Ali a gente tem a parte de captura de realidade, lá no canto superior é uma escola de 17 lugares, de 17 salas, uma escola padrão do MEC. Essa escola foi escaneada em um dia, num domingo, obviamente, não teve aula, então a gente foi lá num domingo de manhã cedo, 8 horas, saiu 3 horas da tarde, conseguiu digitalizar toda a escola. Tá? E ali a parte de mapeamento. Bem, e para apoiar toda essa nossa necessidade desses clientes, a gente procurou um parceiro de tecnologia.
E aí, com a experiência que eu particularmente já tinha com várias empresas de tecnologia, o objetivo não é engessar, trabalhar só com uma empresa, porque o cliente, como foi dito aqui até pelo pessoal do Senai, um processo de implementação BIM, ele compreende você usar todos os recursos existentes e principalmente aqueles que o cliente já possui, que ele já fez investimento. Você tem que olhar o que ele já fez investimento e ver o que você pode aproveitar dentro do processo. Mas a gente tinha que representar uma empresa que pudesse fornecer principalmente ferramentas na área de saneamento, tá? E de infraestrutura de modo geral. Então eu tive uma experiência há uns anos atrás em São Luís do Maranhão, fazendo uma implementação BIM para um escritório de engenharia que só trabalhava com projeto de estradas, tá? Só fazia sistema viário, pontes, viadutos, eles só não faziam ferrovias, mas pontes, viadutos, estradas, eles faziam tudo, drenagem, tudo isso eles realizavam. E lá foi lá que eu conheci um pouco mais da Bentley voltada para a parte de infraestrutura. Eu fui para implementar uma coisa e o cliente já tinha uma solução lá que ele não usava. Então eu peguei aquela solução, que no caso foi a Bentley, e coloquei. Então quando a gente fechou com a Bentley, foi com esse propósito, uma empresa sólida, com muitos clientes no Brasil, grandes clientes, e com um conjunto de soluções que... Pode clicar aqui. Um conjunto de soluções que permite você ter um fluxo de trabalho muito mais, digamos assim, assertivo em relação aos formatos de arquivo. Porque a solução Bentley, por exemplo, de design, ela usa a mesma plataforma. Então isso facilita muito. E o que eu acho interessante também é o seguinte, é que a gente consegue conversar com qualquer outro software que existe no mercado. Porque você tem N formatos que são aceitos, tanto para anexar, como para abrir, salvar e etc. Então, isso daí, essa interoperabilidade, ela é muito boa. Tá? Então, aqui a gente vê a parte de projeto, a gente pode ver uma parte de simulação. Esse exemplo aqui é um exemplo lá da China, em que foi projetado todas as coberturas de um aeroporto. Cada cobertura dessa, salvo engano, são 720 toneladas que tinham. E depois de feito toda a simulação e análise, foi feita a execução ali. E aqui a gente tem um processo de manutenção, que até o final do ano que vem a gente vai ter um modelo desse, que eu vou falar mais na frente. A gente vai ter um modelo desse de uma universidade lá em Manaus, onde a gente vai ter toda a parte de manutenção digitalizada e todas as informações para que seja gerenciados os ativos. E a parte de planejamento que a gente está também executando com um cliente que eu vou falar mais à frente. Então, assim, o leque de oportunidades e de soluções é muito grande. Quando o cliente tem outra solução, a gente trabalha também com outra solução. Estou apanhando com isso aqui. Aprendi. Então, assim... e aí, o que a gente fez? Qual foi a primeira coisa que nós fizemos, logo depois de fechar a parceria com a Bentley? Foi procurar uma parceria educacional. A Prefeitura do campus da Universidade Federal do Amazonas nos procurou para fazer uma implementação BIM, sendo que não sabiam muito como é que seria isso, o que era BIM. A ideia que se tinha de BIM, que era vendido para eles, era comprar software e treinar, né? Ensinar as ferramentas do software. E isso era BIM. E aí, quando a gente conversou, eu disse, bem, isso aí, a última coisa que nós vamos discutir é software. Tá? A gente vai começar a discutir sobre quais são as necessidades da universidade. O que a Prefeitura do campus faz? Né? Você tem um setor de projetos e você tem um setor de manutenção. Então, esses dois setores aí, eles precisavam de uma série de informações para poder gerir todo o patrimônio da universidade, que é gigantesco. E aí, acabou que, devido a algumas dificuldades orçamentárias e tudo, eu não queria deixar o projeto morrer, eu falei, vamos fazer uma parceria, uma cooperação técnica. Por quê? Há uma carência muito grande de profissionais na região, eu acho que no Brasil também há, a gente sabe disso, né? Em todo o Brasil, mas principalmente na região norte, a gente tem uma dificuldade de profissionais referente ao uso de tecnologia. Profissionais de engenharia, arquitetura, instalações, de infraestrutura, isso a gente tem grandes profissionais lá. Mas a questão toda é a questão da academia.
né? O avanço tecnológico a academia não conseguiu acompanhar. Então, o que a gente fez? Fechou o termo de cooperação com a universidade. E aí, qual foi a ideia? A ideia foi o seguinte: a universidade, ela é uma cidade em escala. A gente tem aí 6,7 milhões de metros quadrados. Ela é a terceira maior área urbana de vegetação do mundo, tá? Dentro de uma área urbana. Então, tem uma arquitetura que é premiada do então arquiteto Severiano Mário Porto, já falecido agora, recente. Premiado arquiteto que fez grandes projetos em Manaus. Então, são mais de 300 edificações dentro desse campus. Tá? Então, você tem reserva, você tem estrada, você tem drenagem, você tem todas essas edificações. Então, a gente tem multidisciplinas aí. E tem todos os cursos de engenharia e arquitetura. Então, o que a gente falou? Ó, vamos fazer o laboratório de BIM aqui dentro da universidade, vamos pegar toda essa necessidade da prefeitura do campus, vamos fazer um diagnóstico, vamos montar um plano de implementação BIM e treinar os profissionais e os alunos. Então, na nossa cooperação, a universidade cede para a gente, a cada 6 meses, 30 profissionais, entre arquitetos e engenheiros, para a gente fazer a capacitação deles. É claro que, com a questão do Covid, esse projeto ele ficou estagnado. A gente iniciou, mas não teve tempo de concluir. Como é um contrato de 5 anos, a gente está no 2º ano, então teve a situação do Covid, parou porque a universidade parou. Né? E aí nós já acertamos para retomar esse projeto agora em janeiro, nós vamos dar continuidade. Tá? E qual é o cenário que a gente encontra em relação a essa questão de implementação BIM? Quando a gente fala de implementação BIM, a gente encontra um cenário de informações dispersas e desatualizadas. Tá? Então, eu quero implementar BIM. Tá, mas como é que é os projetos? Como é que são as informações que você tem? As informações estão espalhadas para todo quanto é canto. Então, comprou o software e quer fazer rodar, não funciona. Equipe sem fluxo de trabalho colaborativo, então isso daí também é uma grande dificuldade que a gente encontra. Desconhecimento de patrimônio. Principalmente a questão de órgão público, se não sabe o patrimônio, fica difícil trabalhar em projeto. A gente vai falar um pouquinho mais na frente. Método de levantamentos convencionais e falta de tecnologia de software de hardware adequado. Às vezes se compra o software, mas se esqueceu do hardware. A pessoa compra um software para processamento de informações de um levantamento de nuvem de pontos e quer trabalhar com uma estação gráfica com placa gráfica para jogo. Não vai rodar, não vai funcionar. Tá? Então, já vi casos de se ter informação. Recentemente, uma empresa solicitou um levantamento para a gente de uma que eu não pude mostrar na apresentação ainda, que não tem autorização, mas é uma área histórica na região metropolitana de Manaus. A gente fez o levantamento de todo um patrimônio histórico, escaneamento de toda a área de patrimônio histórico, tanto com drone quanto com scanner, com laser scan. Só de laser scan foram 2 dias e meio. O local é um local onde as árvores já tomaram conta da estrutura, e a ideia é manter algumas árvores ali e criar um complexo ali dentro, aproveitando esse histórico que já tem um local. E aí a empresa que solicitou, a gente fez o levantamento, escaneou tudo, gerou nuvem de pontos, gerou todos os produtos, gerou malha de realidade, e agora eles não conseguem usar. Eles não conseguem usar, porque eles não têm máquina para usar. Eles não têm computador adequado para usar. Entendeu? Então a gente agora está fracionando uma série de coisas para tentar ajudá-los nisso, mas a gente já falou, tem que comprar um computador mais adequado para isso. Então aqui, a gente vê um exemplo também do... Tem que dar um play aqui. Me ajuda, por favor. Aqui a gente vê um exemplo de outro cenário que a gente encontrou, isso já em 2019 ainda. Um determinado órgão estava com dificuldade para manipular um mapa da cidade, um conjunto de informações, aquilo que eu falei como de informações desatualizadas. Aqui você tem um conjunto de centenas de informações que foram colocadas ao longo dos anos em um mapa. Eu não sei se alguém se identifica com isso aqui, se já passou por isso. Mas você tem um arquivo DWG com 2.400 layers. Né?
2.400 camadas de desenho num arquivo. Tinha gente que não conseguia abrir o arquivo, né? E aí eu apenas estou exemplificando como é que, apenas mudando um formato de arquivo, a gente consegue reduzir o tamanho do arquivo. Mas o fato aqui é para mostrar a grande problemática que a gente tem, principalmente quando se vai trabalhar com determinados órgãos que precisam do volume de dados que já foram levantados ao longo dos anos e que não tem uma organização, porque cada profissional trabalha no seu computador e cada um faz do seu jeito. E aí quando junta tudo, vira uma situação complicada. Não? E aqui, patrimônio desatualizado, por exemplo. Esse aqui foi um caso de um cliente nosso, uma universidade estadual. Tinha esse prédio, eles queriam fazer uma faculdade, mas não tinha um projeto disso aí, não tinham nada. Isso era de uma instituição que depois passou para o governo do estado, acredito, não sei como é que foi a história, mas o fato é que eles não tinham nenhuma informação. E eles já estavam tentando fazer o levantamento disso há uma semana, tinha moradores aí dentro desse local totalmente inóspito. E nós falamos, olha, a gente faz o levantamento para vocês. E nós fizemos o levantamento em 2 dias, porque eu estava alagado embaixo, tinha chovido muito, estava alagado o subsolo, não deu para a gente fazer o levantamento do subsolo, tivemos que esperar no outro dia. Mas o levantamento teria sido concluído em um dia só. E aí fizemos a modelagem em mais 2 dias, que o objetivo era só levantar alguns quantitativos da situação. E repara que, quando a edificação foi construída, nenhum patamar era igual, né? Aquela história do projeto, né? Não compatibilizado e na hora da execução vamos consertar esse negócio aí. Então, na época que construíram esse prédio, aconteceu isso. Então, se você vai fazer um as-built de uma edificação para você depois colocar isso em BIM, você tem que fazer o as-built mesmo, tem que ser real. Então, a gente está vendo, às vezes, algumas contratações que não são para BIM, que não são bem especificadas, e acabam fazendo com que o pessoal não possa capturar a informação correta. Aqui também é um exemplo de um cliente que contratou um serviço para fazer um projeto de um mercado de 11 mil metros quadrados, de uma cidade próxima de Manaus, e o pessoal de orçamento não estava conseguindo trabalhar com arquivo, porque o arquivo tinha 120 mega, no caso em Revit. Aí o pessoal estava salvando em FC, mas mesmo assim estava com 88, ou seja, quem já trabalha com isso aqui já sabe o que aconteceu, né? Tinha uma série de bibliotecas aí desnecessárias que o cara salvou junto. E aí o cliente ligou para a gente e disse, olha, eu estou atrasado, o pessoal do orçamento não consegue trabalhar com arquivo, ninguém vai detalhar isso não para orçar. O fluxo de trabalho é o pessoal orçar direto no modelo, levantar os quantitativos no modelo tridimensional, mas tinha uma equipe de orçamento para isso. Só que essa equipe não tinha computador adequado para modelos 3D. Então o que a gente fez? A gente pegou o iModel da Bentley, que é um software gratuito, e simplesmente exportou do Revit pelo plugin do iModel e caiu de 88 para 8 MB. Tá? E esse é o arquivo do Revit, e esse é o arquivo já jogado no DGN, aberto no MicroStation, pessoal do orçamento. Tá? Aqui eu preciso do play também. Aqui, esse rodou. Esse rodou, obrigado. Então, aqui a gente vê o primeiro projeto que a gente fez no convênio da universidade. A universidade tinha acabado de construir esse laboratório de carbono, de análise de carbono, e nós fizemos o levantamento desse... Foi o primeiro levantamento com o scanner. A gente tinha acabado de adquirir o scanner, a gente fez o primeiro levantamento na universidade. Já levou os alunos para aprender e tudo, e já fizemos esse levantamento. Isso daí foi feito... Cada ponto desse levou 3 minutos e meio. Tá? Então, deixa eu passar. Então, aqui, ó, o tipo de levantamento através de laser scan, ele permite que a gente tenha uma precisão, nesse caso aqui, ó, de 7 milímetros. Tá? Então, se a gente está falando de fazer as-built para depois fazer uma modelagem BIM de toda essa informação, a gente está falando de uma precisão excelente. Tá? E é isso que, através de laser scan, a gente consegue realizar. Aqui foi uma área de periferia da capital de Manaus,
onde o governo pretende ainda fazer algumas intervenções, e a gente fez o levantamento também e fez o processamento de todos esses dados. Então, foi um levantamento muito grande, porque imagina, existem situações em alguns estados brasileiros em que você tem uma zona ali de conflito, uma zona vermelha, né? E aí, nessa zona vermelha, é difícil dos técnicos trabalharem, a não ser com escolta policial. E em alguns casos aqui, isso aconteceu. Então, o pessoal foi para um batalhão, colocou o drone e levantou uma área toda, sendo que a gente precisava só de 7 áreas. E aí você tem que processar essa informação macro e dividir ela em pedaços para você poder trabalhar. E isso daí, se você não tiver volume de processamento e não souber como fazer, você disse que ia fazer em 2 semanas e você leva 2 meses. Tá? Então a gente identificou todas as áreas, fez as análises, só que partiu por uma situação que eu sempre falo, regularização fundiária. Daquele sisteminha que eu mostrei lá antes, que a gente desenvolveu, muitas vezes o gestor público ele tem um interesse, ele tem as condições financeiras para fazer uma determinada coisa, uma ação, uma intervenção, mas quando ele chega naquela área que ele identificou, que a população disse, olha, a gente queria algo aqui, a área ou é da União, né, ou é municipal, no caso do Estado, ou vice-versa. Então, o grande problema que o Brasil sofre é essa parte que envolve a informação da regulação fundiária. Esse foi um dos projetos que não andou por conta disso. E aqui também, as situações que cidades passam, por exemplo, como isso aqui para vocês entenderem, aqui é Manaus, Rio Negro, Encontro das Águas, está meio turvo aqui, mas Encontro das Águas, que vocês já devem, quem já conheceu lá ou quem já viu pela televisão, uma das maravilhas do mundo. Então, a gente tem ali essa região toda da cidade de Manaus. E aqui a gente tem uma reserva de pesquisa chamada Reserva Adolfo Duque, a Reserva Duque. E próximo dessa reserva foi feito um conjunto habitacional aqui, chamado Viver Melhor. Esse conjunto habitacional, algumas pessoas começaram a fazer uma ocupação irregular. Aqui está o conjunto, e aqui é uma ocupação irregular, chamada Monte Oreb. Então você tinha mais de 2.000 famílias aí, tá? Desse conjunto. E aí o crime organizado também estava tomando conta. O governo entrou em contato conosco, a gente foi lá até o local, com escolta policial. Me lembro que se fosse hoje, foram 7 viaturas, o batalhão de choque, todo mundo junto lá para poder fazer a segurança da gente lá. E aí foi feito, mas foi tudo tranquilo. Foi feito o levantamento, e com base nesse levantamento, a gente conseguiu mapear quantos moradores, quantas casas, no caso, os casebres tinham aí. Repara que tem um loteamento mais ou menos definido aí. Então, existia uma organização, existia um pessoal que estava fazendo isso. E vocês vão ver nessa... Posso clicar aqui? Já foi. É porque tem uns que estão automáticos, outros não. Então, aqui a gente vê o modelo tridimensional, onde a gente observou que ali, ó, eles já estavam loteando lá atrás. Só que eles deixavam uma vegetação para esconder e eles começavam a lotear atrás. Aí, quando eles completavam lá, eles derrubavam essa vegetação. Esse era o modus operandi que eles estavam fazendo ali. Tá? E aí, com base nessa captura de realidade, a gente conseguiu, aqui eu não apresentei, mas a gente conseguiu ter o gel de todas essas casas, tá? De todos os barracos, e a quantidade de vias. Todo traçado de via, porque a gente não sabe ao certo qual era o objetivo do governo, mas se tinha intenção de urbanizar aí e tal. Mas o fato é que foi feito um programa em que todas essas famílias receberam ajuda e aí essa área foi reintegrada, porque justamente é uma área que está próxima ali da reserva, né, também. Então ela já estava próxima, já estava a 200 metros da reserva, tá? Então ninguém fazia ideia disso. E aqui a gente tem, então, esses são os problemas, né? E aí, o que a gente trouxe de case de sucesso? Em 10 minutos. O governo do Amazonas, através da Unidade Gestora de Projetos Especiais, fez um processo licitatório para a implementação de BIM. A gente concorreu, ganhou a licitação e começamos a trabalhar com Prosamin. Prosamin é um projeto que eu conheço há muitos anos, desde a minha época de formação de saneamento. Logo em seguida da minha formação, começou a surgir esse projeto, então já é um projeto antigo. É um projeto que
já beneficiou mais de 15 mil famílias, já retirou de área de risco mais de 75 mil pessoas. São aproximadamente, acho que um pouco mais de 185 quilômetros de rede de esgoto. Tá? Então, é um projeto muito importante, porque ele pega este cenário aqui, de risco. A gente sabe que lá no Amazonas a gente tem um processo de cheia muito elevado, agora a gente teve uma das maiores cheias, inclusive a gente fez uma análise com softwares da Bentley sobre a questão do impacto da cheia, a gente conseguiu simular a cheia caso ela ultrapassasse a cota 30, como é que essa cheia iria afetar as obras do Prosamin, a gente conseguiu fazer isso, esse estudo, e pega esse cenário e transforma nessa... Vou passar aqui. Para rodar o vídeo. Tem um vídeo aqui. E transforma nessa situação. Então aqui... Isso aí. Ah, não tem não. Deixa. Tá. Esse aqui já é uma área urbanizada. Tá? Já é uma área toda urbanizada. Tá? Onde foi feitas as galerias, os córregos lá, os riachos que a gente chama de igarapés. Os igarapés já foram saneados. Tá? E aí a gente tem... essa solução. Então, aqui já é um novo projeto, foi uma captura de realidade que a gente fez, está em baixa resolução, porque eu pedi para mandarem para mim não faz muito tempo, e aí eu pedi para colocar em baixa resolução. Mas isso aqui é um modelo tridimensional do drone, só que em baixa, e aqui é o projeto que já foi idealizado, que vai estar sendo gerido pela UGPE. Então, a UGPE faz a contratação da empresa do projeto, faz a gestão de todos os ativos, faz o acompanhamento da obra, né? Ela tem um planejamento, ou seja, aquele cenário que eu mostrei que a gente encontra, a UGPE é um ponto fora da curva. Porque quando a gente chegou lá, eles já tinham um setor de planejamento, eles já tinham uma integração com financeiro, jurídico, ambiental, engenharia, muito bem integrado. Entendeu? Só precisava das soluções, de fato, de algumas ferramentas para acelerar esse processo. Tá? E aí eles conseguem fazer esse tipo de ação dentro da cidade, que é uma ação que vem ao longo dos anos, mudando a cara da cidade, mudando essa situação dessas zonas de risco e fazendo com que a gente tenha o que é o mais importante, valorização das pessoas. Tá? O Prosamin ele não é um programa de habitacional, ele é um programa social. Então, se faz o saneamento do igarapé do rio, se faz o sistema de abastecimento d'água, se faz o sistema de abastecimento de tratamento de esgoto. Tá? Então, tudo isso é pensado, é um projeto muito macro. E a gente vem colaborando com ele, fazendo o quê? Por exemplo, analisando os fluxos de trabalho. Esse aqui é um local que fica numa região central da cidade, aonde tem a nascente do igarapé. Eu confesso que eu desconhecia. O igarapé de Manaus nasce aí, e eu desconhecia. Eu sou morador da cidade, nasci lá e não sabia disso. Muitas pessoas também que eu conversei não sabiam. E quando eu fui visitar essa área para fazer o levantamento, eu fiquei vislumbrado, porque aqui tem as nascentes, né? Nesse espaço aqui tem as nascentes. E aí o que a gente fez? A gente fez a captura de realidade, criamos uma forma, baseado no que o pessoal da UGPE Social estava trabalhando, criamos uma forma, um fluxo de trabalho diferente para que eles pudessem gerar as informações que eles chamam de selo e, por conseguinte, gerar a feição necessária para geoprocessamento. Para daí nascer o quê? Para daí a gente ter, dentro desse processo, a gente ter um projeto de adequação. Então, a gente sempre fala que o nosso papel de parceiro é apoiar o cliente em todas as etapas do processo de implementação dele, na solução de seus problemas para a apresentação de um resultado constante e escalável. Tá? Então é muito comum eu receber o telefonema, olha, a gente tem que fazer tal coisa. Tá? Surgiu uma situação, uma demanda nova, então a gente vai lá e executa. E aí o projeto nasceu assim, tá? De revitalização da área da nascente do igarapé. E aqui é o principal, porque você recupera a nascente, preserva a nascente e depois você vai até o entorno. Até todo o percurso dele até chegar no rio, né? Então esse é a ideia, é o projeto, é o que se vem trabalhando há muitos anos, ainda tem muitos anos de trabalho. Tá? E o nosso papel é dar suporte a tudo isso. Então a gente consegue, através de processo de comunicação rápido, a gente consegue falar com
com o cliente a qualquer hora. Isso aqui que a gente colocou à noite, a gente gerou um vídeo mostrando como é que fazia a poligonal dentro do software específico, e aí monta material, desenvolve conteúdo, tá, específico. Criamos aí para esse fim, para trabalhar tanto a questão dos alunos da universidade como outros profissionais que precisam se qualificar, criamos a Dax Academy. Aí a gente tem vários treinamentos de software da Bentley, estamos vendo outros softwares também para fazer capacitação. E aí a gente elaborou um fluxo de capacitação contínua com o objetivo de permitir que os profissionais tenham flexibilidade no que eles precisam e no que a necessidade deles, o que eles querem aprender para aplicar dentro das suas áreas específicas. Tá? Aí a gente tem um modelo de algumas fases. Isso aqui está muito simples, tá? É só para a gente ter uma ideia, mas de uma forma bem simplificada como nós montamos uma estrutura de implementação. A gente faz um diagnóstico, a gente faz uma visão organizacional. O que é isso? Muita gente sabe que é BIM, muita gente não sabe, né? Então a gente conversa bastante sobre isso, explica tudo, faz algumas reuniões, tem um fluxo de trabalho, analisa o fluxo de trabalho e elabora um plano de implantação de projeto BIM. Tá? Depois a gente chama de desenvolvimento de base de projetos. A gente viu aqui o Senai fazendo isso com bastante propriedade, bem interessante. Então, isso aqui é uma estrutura bem básica e é basicamente isso. Então, a normatização, templates e bibliotecas. Tá? A normatização, gente, ela é importante, principalmente o órgão público, você normatizar tudo para você licitar depois também. Tá? Existia aquele caso da Secretaria de Política Fundiária, eles contratavam serviço de topografia e cada empresa, eram 6 empresas geralmente, 6 lotes, cada empresa entregava produtos de uma forma diferente. Quando a gente normatizou, isso mudou e acelerou muito o processo interno. Então, teste de colaboração é aquela velha história. A gente tem os nossos softwares que a gente representa, mas o cliente tem outros softwares. Ou então, a gente não tem um software que vai atender aquele cliente, a gente vai e indica para ele outro software. Então, a gente depois faz todas essas análises da base de projetos. E a gente tem o desenvolvimento do projeto piloto, desenvolve o projeto piloto, faz a modelagem e análise, compatibilização e documentação, finalizou tudo isso, é que a gente parte para treinamentos. Tá? Então, assim, a gente parte do princípio que a gente precisa fazer todo um levantamento da organização, precisa desenvolver o projeto piloto e depois de tudo desenvolvido é que vai fazer a capacitação daquele cliente. Tá? Então não adianta ele comprar o software e querer a capacitação na outra semana que a gente não acredita que isso dê um resultado de longo prazo para ele, nem de curto prazo, não dá. Tá? É muito bonito na hora do treinamento, mas depois, nas próximas semanas, é complicado. Então, e aí a gente tem, de uma forma bem simplificada aqui, o diagnóstico BIM, etapa 2, desenvolvimento, etapa 3, desenvolvimento do projeto piloto, e 4, treinamento. Então a gente vai seguindo um fluxo de fazer uma análise da organizacional que a gente associa ao plano de implementação, a execução de projetos, e depois a gente considera o plano de execução BIM, e aí vem as outras etapas, BIM Mandate e assim por diante. Tá? Então, basicamente, cravado minuto. Então, basicamente, um pouco dessa visão e desse trabalho que a gente tem feito na região. É claro que de todos aqueles levantamentos, de todos aqueles modelos, a gente gerou N informações de BIM. Eu não ia ficar mostrando aqui os modelos tridimensionais, que não é o caso, muitos de vocês já conhecem bem isso, mas o objetivo aqui foi apresentar um pouco dessa necessidade da gente coletar informação. O BIM é informação. Sem informação, a gente não consegue avançar. A gente só vai ficar desenhando modelo e que modelo não vai gerar nada, como o pessoal da aeronáutica mostrou aqui com grande propriedade, que é o que a gente quer para o FAM, que é gerenciamento dos ativos. Tá? Isso é que importa. Trazer economia a longo prazo para as instituições, para os órgãos e para as empresas. Obrigado. Essa água é minha. Vamos às perguntas, então, engenheiro. As perguntas que já estão chegando por aqui.
O telefone, se puder... Pensei que eu já estava dispensado. Hã? Ah, não, mas vamos trabalhar mais um pouquinho. Não. Não está dispensado, não. Está aí o telefone do WhatsApp, para quem quiser mandar Isso. ainda agora. 98801-8344. Vamos lá, então. Primeira pergunta. Na região norte, existem muitas empresas ou profissionais que dominam o método BIM? Não. Não, a gente tem uma carência muito grande de profissionais e de empresas. As empresas anteriores que trabalhavam com a ideia do BIM, trabalhavam com o modelo de BIM, geralmente era empresa de software, sem conhecimento de projeto, e aí revendia o software e fazia treinamento. Então, esse modelo de software e treinamento, todo mundo aqui sabe que não dá certo, né? Então, com base nisso, poucas empresas investiram em relação ao BIM. Quem investiu no BIM descobriu que não era, ficou frustrado, gastou dinheiro, e agora que as empresas e as instituições estão se voltando para isso novamente, tá? Que elas começaram a correr atrás para procurar fazer uma implementação BIM. A gente, quando começou, foi uma situação muito complicada, porque a gente, quando começou a falar sobre isso, as pessoas tinham aquela ideia do treinamento, do software, etc. e tal. Sem muito Open BIM, sem nada disso, né? Tinha que ser aquela estrutura fechada e tal. E aí a gente começou a fazer um processo de evangelização mesmo. De explicar, olha, não é isso. E até mesmo negar contrato. O cara chegava com você e dizia assim, olha, eu quero comprar o software de vocês e quero o treinamento. Eu disse, não, a gente não faz assim. Ah, não, eu só quero se for assim. Eu digo, então... Aí explicava, não queria, tudo bem. Então a gente não vai poder fazer. Porque não vai dar certo e aí depois vai repercutir na gente. Então é melhor não fechar negócio. Então a gente deixou de fechar alguns negócios que até precisava. Mas assim, respondendo a pergunta, o mercado lá não tem tantas empresas assim especializadas. Uma outra pergunta, em que ano houve a primeira contratação pelo Estado, pelo método BIM? A primeira contratação foi da UGPE. Foi da UGPE. Já existia, a gente já tinha trabalhado em alguns projetos com outras secretarias. No entanto, os processos dentro de governo, a gente sabe que demoram muito, né? E principalmente quando se tem que entender essa metodologia do BIM, como é que eu vou escrever isso, o que é que eu vou cobrar, quais são os recebíveis, etc. Então, isso dificulta muito. E aí a gente também não tinha braço para trabalhar todo mundo, para ajudar todo mundo nessa questão. Então, o processo demorava. A UGPF, como ela já existe há muitos anos, uma estrutura organizacional muito bem definida dentro dela, ela tem pessoal de planejamento que conhece BIM, que estudou BIM, que fez diversos cursos, tem pós-graduação de BIM, etc. O pessoal conseguiu escrever um projeto e fez a licitação. Então, ela foi a primeira que a gente trabalhou. Agora já tem outras, né? Engenheiro, o setor privado usa bastante, já está usando bastante BIM? Não, também não. Alguns setores, algumas grandes construtoras, as 3 principais construtoras da cidade, elas já começaram a fazer a implementação. Elas também passaram pelaquela decepção do BIM lá de contratar, treinar e não dar certo. E agora algumas já estão entrando na fase de planejamento de BIM. Tá? Mas são grandes incorporadoras que constroem edificações populares também, de grande volume, e também edificações de conjunto de apartamentos e tal, essas já estão operando. Mas em sua maioria, não. Mais alguma observação, engenheiro? Acho que não, somente. Mas então é o seguinte, antes de encerrar, o senhor sabia que o Manezinho Darcy tem um recado para quem faz obra? Só um minuto. Antes de dar o recado dele, quero dizer o seguinte. Foi a melhor definição de BIM que eu já ouvi, foi a do Manezinho. Tá bom. Então, não foi, não? Então vamos ouvi-lo de novo, porque ele tem um recado, engenheiro, para quem faz obra sem contratar arquiteto e engenheiro. A gente sabe o trabalho e o dinheiro que a gente gasta para fazer a obra dos nossos sonhos. Contratei o rapaz, cheguei lá para ver a obra, já botei o olho e vi que aquela parede estava no lugar errado. Olha só, meu querido, essa parede aí não tinha? Ele já botou a mão na cabeça e disse, é verdade. Ei, e bota a parede para baixo, e mais ferro, e mais cimento, e mais tijolo. Eu me arreneguei, cheguei em casa e disse, ô mãe, a mãe acredita que os guris botaram a parede onde não tinha? A mãe já olhou para mim e disse,
mas que não contratasse um engenheiro, um arquiteto. Eu disse, não, mãe. Ela olhou para mim e disse assim, seu tanso, agora eu aprendi. Mas é isso mesmo. Só um adendo sobre isso. Essa é a grande dificuldade que nós profissionais da área passamos, né? Acho que todo mundo aqui que está trabalhando com BIM, que está lutando por essa questão do BIM já tem muitos anos, sabe disso. Como existia esse conceito do software em si, do profissional muitas vezes de tecnologia, sendo que profissional de tecnologia tem um valor agregado bem alto, né, hoje em dia, mas existia aquela questão apenas do treinamento, isso ficou um pouco desvalorizado. Então, a nossa empresa, por exemplo, a gente tem arquitetos, a gente tem engenheiros especializados só em processos, só em planejamento. Então, a gente tem técnicos de geoprocessamento altamente qualificados, com experiência de 40 mil títulos de imóveis elaborados. Então, todos esses profissionais, eu sempre digo dentro da empresa que eles têm que ser valorizados. Eles custam tudo aquilo que eles investiram. E muitas vezes é muito complicado quando você escreve um projeto de implementação BIM e o pessoal olha assim e diz, não, mas esse treinamento está caro, né? Ou essa consultoria está cara. Então, é muita da questão da cultura nossa. A gente tem que mudar um pouco mais essa cultura para que a gente não gaste 2, 3 vezes, né? Porque muitos clientes aí que a gente conhece gastaram 2, 3 vezes o valor que poderiam ter gasto. E agora precisam recuperar o tempo e o investimento. Bem, obrigado a todos. Engenheiro, muito obrigado aí pela sua gentileza. Deixa contigo? Pode deixar aqui, por favor, obrigado. Turma, é o seguinte, nós vamos fazer um intervalo para retomar as atividades às 5 horas. Tem um coffee break maravilhoso aqui abaixo para vocês curtirem, trocarem cartões, fazerem relacionamentos, isso é muito bacana, troca de ideias e fazer contato.